Olá pessoal, mais de 2 semanas em silêncio, porque eu estava para Belém fazendo cirurgia de catarata, ainda estou em recuperação nos 2 olhos. Segundo os médicos, né, a ciência, quem chegar à idade mais avançada, 60, 70, 80, a catarata ela dá normal, devido à idade, né? E o meu caso foi um caso fora de tempo, mas acontece. Jejuei, orei, apliquei fé, eu gosto de aplicar fé, né? Mas Deus também usa a ciência. Deus usou a ciência para me dar a minha vista. Eu estou olhando igual criança, vendo igual, olhando e vendo igual criança. Muitos de vocês oraram, muito obrigado. E hoje, nesse vídeo, nessa palavra aqui, é uma palavra que eu orei e sinto de Deus de compartilhar com vocês, apesar que já tem várias palavras sobre isso, que já está gravado aí no YouTube, entendeu? Eu ainda estou me organizando para colocar no WhatsApp, no Face, enfim, né? É um ministério que Deus mandou eu começar a fazer isso. E quase 40 anos seguindo Jesus, então eu era uma pessoa que, eu era um à toa, eu não era de nenhuma religião, né? E eu tive o privilégio de frequentar a Igreja da Paz, que hoje é Paz Church. Não sei nem falar direito. A única palavra que eu falo direito em inglês é inglês. E o meu pai na fé, pastor Timóteo Uber, que hoje está no Japão, pastoreando a Igreja do Japão como equipe. Quando eu cheguei na igreja eu não sabia de nada, então as primeiras coisas que ele me ensinou com a vida dele foi o tempo sozinho com Deus. Que essa sigla hoje é forte dentro da Igreja da Paz, TSD, tempo sozinho com Deus. Então, nesses 40 anos, como eu já falei, a gente pregando o Evangelho, seguindo Jesus, né? E isso aqui não é com orgulho que eu falo, eu nunca nessa caminhada eu senti o desejo de voltar atrás, ser tentado a voltar para o mundo, nunca. Nunca. E se alguém perguntasse, pastor Walter, qual é o segredo? O primeiro segredo é que eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Entreguei minha vida para Jesus e o Espírito Santo entrou dentro de mim e ele regenera o nosso espírito e começamos a enxergar e sentir e ver como a gente não via antes. Essa é a minha experiência do novo nascimento. Meus olhos se abriram. Comecei a ler a Bíblia, ouvi as palavras pregadas e ensinadas que lê entrando em mim até hoje. E ele dizia, pastor Timóteo Uber, o segredo do segredo é buscar a face de Deus. E desde então eu comecei a tirar meu tempo com Deus, que é um tempo com a palavra, um tempo de oração. E a oração que eu gasto no meu tempo com Deus é adoração, é beijar a face de Deus, buscar intimidade. Hoje tem muitas músicas gostosas, como do pastor Cirilo, que é um grande amigo meu, eu coloco lá e fico orando em línguas e ouvindo na minha mente aquelas canções, orando aquelas canções. Então, hoje, não estou aqui criticando ninguém. Minha intenção não é essa, criticar ninguém, falar mal de ninguém, mas a igreja em geral, não sei no mundo, mas no Brasil, que eu acompanho, nós ficamos muito na teoria. Hoje nós temos muito conhecimento, muitos livros, que falam até como o Bom Dia Espírito Santo. O pastor Eibe agora escreveu um livro também poderoso sobre o Espírito Santo. Enfim, nós temos tanto ensinamento, mas hoje a minha ênfase aqui. Nós temos que sair, se você ainda está nesse nível, da teoria, de chegar até com o pastor, que palavra boa, que livro bom, que estudo bom, e ir para a prática. Temos que experimentar. Eu termino meus vídeos geralmente com essa frase, provar e ver de que o Senhor é bom.
Temos que experimentar. Deus tem que se experimentar. Igual quando se come uma fruta, sentir o gosto da fruta. Você já comeu uma fruta que não tem gosto? Você já comeu um peixe que não tem gosto? Uma comida que não tem gosto? Você não quer mais. Deus é para se experimentar, não é só para se falar. Igual o Jó. Chegou no final da vida de Jó, ele disse, eu te via só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso que eu me arrependo no pó e na cinza. Tiago, capítulo 1 diz, 19, se eu não me engano, diz que a gente não tem que ser ouvinte negligente, mas operoso praticante. Lá no final do Sermão do Monte, Jesus termina, olha, dos dois fundamentos, aquele que edifica a casa sobre a rocha e aquele que edifica sobre a areia. Aquele que não pratica. Vai vir um vento e vai cair a casa. A sua vida vai ser destruída, o seu casamento, suas finanças, enfim. Então, irmãos queridos, nós precisamos, eu preciso sentir a necessidade que eu preciso conhecer esse Jesus através do Espírito Santo. Preciso conhecer o Espírito Santo, preciso conhecer Deus. Então não tem uma receita. Não. Você tem que decidir a buscar esse Deus. É o que eu tenho feito esses anos todos, quase 40 anos, buscando essa intimidade, clamando, jejuando, perseverando, seja atribulado, seja sendo provado, seja sendo desafiado, buscando, seja estando pregando ou não, buscando. Né? Eu não busco a Deus por causa de ministério apenas, eu busco a Deus porque eu preciso buscar esse Deus. Entendeu? Tem que experimentar, senão vamos passar por essa vida como sempre essa coisa, sabe, rasa, superficial. Tem que aprender a abrir o quarto e entrar e buscar esse Deus. Não só quando está precisando. Não, segunda, terça, quinta, sexta. Chega na outra quinta, começa na outra quinta, domingo, entra mês, sai ano, buscando esse Deus. Compreende? Eu quero usar isso aqui, o texto que eu quero usar é a última igreja do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. A Bíblia chega a dizer lá, Jesus falando, o profeta João, para aquela igreja, que quem dera, olha só, isso é uma expressão até do parente, quem dera se você fosse frio, mas tu és morno. O morno é aquele que já entregou a vida para Jesus. Você tomou um caldo de peixe frio? Você consegue tomar? Morno é uma coisa que, meu Deus, dá uma náusea no estômago. Só Deus chega a esse nível. Eu estou a ponto de vomitar. Quem dera fosse frio. Frio é aquele que nunca conheceu Jesus. É aquele que não nasceu de novo, frio. Que pode ser aquecido. Isso que ele está dizendo. Mas como és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Falando para aquela igreja, a nível coletivo e a nível pessoal. Você não é quente. Ele diz para aquela igreja, estou à porta e bato. Já pensou? Jesus está batendo, porque ele tem fome da gente. Ele nos ama. Olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Vou ceiar, vou ter intimidade. Eu quero adiantar isso aqui. Sabe por que eu sou firme até hoje com Jesus? Porque eu busco isso. O pouquinho de intimidade que eu tenho, que eu busquei esses quase 40 anos, eu não estaria firme. Eu não estaria firme. Entendeu? Graças a Deus que o meu pai na fé me ensinou isso. Não só falando, mas com a sua vida. Depois de aceitar Jesus, foi a coisa mais importante que ele me ensinou.
E eu via ele tirando tempo com Deus. Ele começou a levar a gente para a beira da praia para fazer vigília, para buscar o poder de Deus. O batismo do Espírito Santo. Levava a gente para chama Serra Piroca, aqui na Cuiabá, em Santarém, depois da Igreja da Matinha, Igreja da Paz, para buscar o batismo do Espírito Santo. Foi lá que eu fui batizado no Espírito Santo. Foi lá que eu falei em novas línguas. Recebi o dom de línguas com o batismo do Espírito Santo. Compreende? Então, a ênfase que eu estou dando aqui é a gente parar de falar e começar a abrir a porta do quarto. Sabe? Sair da teoria, sair do superficial e entrar em Deus, buscar esse Deus. Entende? Esse aqui é o cerne. Os homens do Velho Testamento, que o Espírito Santo não era residente, não havia batismo do Espírito Santo, mas está lá o nosso irmão José, um menino, os irmãos tentando matar, foi para o Egito, para outro país. Por que ele foi usado por Deus e venceu as dificuldades? Porque a Bíblia diz que o Senhor era com ele buscava Deus. Não tinha o batismo, não tinha a Bíblia, não tinha hoje todas essas atividades que a igreja tem que ajuda você a crescer. Entende? Mas eles buscavam, abriu a porta do quarto e buscavam intimidade com Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Está lá nas covas dos leões, está lá na fornalha. Por quê? O que esses homens tinham? Eles abriram a porta do quarto para buscar a face de Deus. Não era para buscar as mãos de Deus, o carro novo, não era para buscar a casa própria. Isso aí, não é errado fazer isso. Mas a igreja hoje, a ênfase é isso. E deixa Jesus por causa da prosperidade, por causa do carro, por causa da casa, por causa da casa da praia, sabe? Por causa das férias de outros lugares, está compreendendo? Você está me entendendo? Não sei se você está conseguindo absorver, eu espero que sim, o que eu estou falando. Não vai ter uma vida crescente, não vai ter uma vida vitoriosa em todas as áreas, não vai ter casamento, você não vai ser um bom pai, uma boa mãe, um bom cristão, entendeu? Jovem, solteiro, casado, empresário, se nós não entrarmos no quarto para buscar a face de Deus. Aqui nessa igreja que eu estou usando como exemplo, que Jesus está dizendo, se alguém ouvir minha voz, quando ele termina essa palavra para a igreja de Laodiceia, a Bíblia diz assim, ao vencedor, far-lhe-eis sentar comigo no meu trono, como eu venci e me sentei com meu Pai. Preste atenção. Sem essa busca de Deus, essa intimidade, experimentar esse Deus, nós não vamos ser, como os pregadores dizem, você é mais que vencedor. Mais que vencedor é uma promessa, tem o critério da promessa, tem a condição da promessa. A condição é buscar Deus, é experimentar Deus, sabe? Para ser forte. A Bíblia diz que o povo que busca Deus é um povo forte e ativo, não é um povo fraco, que qualquer coisa na vida desmorona, desvia. Não, 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 não. Se nós somos fracos, por que nós somos fracos? Se nós caímos, porque falta buscar esse Deus. Essa força de Deus. A Bíblia chega a dizer que o que esperam no Senhor é como a águia. Correrão, caminharão e não se cansarão. Crente tanto é crente com medo, crente fraco. Por quê? Porque a força vem de Deus. Está lá o Caleb no final da vida. Depois de tantas conquistas, tudo que passou no deserto. Só ele e o Josué entraram na terra prometida com de 20 anos para cima. Ele chega lá, olha Josué, isso aqui Moisés prometeu lá em Cades de Barneia. Isso aqui é a terra, e lá tinha gigante. Ele diz assim, eu já estou com essa idade, eu estou pronto para começar tudo de novo. Eu quero isso aqui. Porque essa força dele vinha de onde? Da intimidade com Deus. Não tinha outra explicação. Então nós temos que sair da superfície e entrar em Deus. Sabe? Começar a comer da Bíblia para essa fome aumentar.
Por quê? Senão nós não vamos ser. E Jesus disse, ao vencedor. Se tem um vencedor, tem um perdedor. Se tem um perdedor, tem um inimigo. Se tem um inimigo, tem as ferramentas para vencer o inimigo. E sabe, lá na frente eu vou aprofundar nisso. Sabe quais são nossos três inimigos? Carne, mundo e o diabo, os demônios. Mas os demônios, o diabo, só entra pela carne e pelo mundo. O que é a carne? A concupiscência da carne. Os desejos, que precisa do domínio próprio para controlar. A carne se expressa através do corpo. O que é o mundo? É o mundo das ideias contrárias à palavra de Deus. Que ele vem através das visões dos artistas de Hollywood, dos filmes, das séries. Entendeu? Agora virou moda a série. Eu não sou contra a série. Você não pode assistir tanta série e não buscar, não ler o livro de Deus. Senão a série vai te tirar Jesus do seu coração. Quando eu digo tirar do coração, vai apagando o Espírito Santo. Compreende? Que Jesus, na verdade, não sai. Nós que realmente vamos tirando ele, apagando ele do nosso coração. Então, temos que vencer esses inimigos. A carne se vence se disciplinando. Porque ela não converte. O mundo é transformado, Romanos 12, 1, 2 e 3, renovação da mente. E o diabo? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Jamais seremos. Não estou confessando negativo aqui. Mas você pode confessar a vida toda, eu sou mais que vencedor, mas se você não aprender, entrar no seu quarto para buscar esse Deus, se encher do Espírito Santo e aplicar a palavra de Deus na nossa vida, no dia a dia, não funciona. Compreende? Então essa palavra é para mim e para você. Nós precisamos buscar esse Deus. Entre no seu quarto. Tranque a porta. Meninos, meninas, papai, mamãe está tirando tempo com Deus. Papai está tirando tempo com Deus. Os filhos já vão começar a ver isso na sua vida, na minha vida. Compreende? Não existirá vitória sem vida de intimidade. E quando eu falo de intimidade, é buscar até ele aparecer, como diz Paulo em 1 Coríntios 15. Apareceu para mais de 500 irmãos, apareceu para os 12, agora apareceu para mim, que nasci fora de tempo. Por que apareceu para Paulo? Porque Paulo tinha fome, tinha sede. Como esse ar que eu respiro. Amém? Essa é a palavra. Abra o seu quarto, abra a porta. Está lá em Mateus isso. Jesus, entra no teu quarto e busca a Deus. E esse momento não peça nada, só adore. Diga, Deus, eu quero te conhecer mais. Eu preciso te experimentar. Que nenhuma comida nessa terra eu goste mais do que a tua pessoa. Jesus disse, aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Jamais precisará de outra coisa. Isso tudo vem a reboque. Eu sou a água, eu sou o pão da vida. Jesus disse em Mateus, quero terminar com isso, Mateus capítulo 7. Ele diz assim, quem tem sede, venha a mim e beba. Sede, fome, buscar esse Deus. Ser intenso, ser persistente. Quem tem sede, venha a mim e beba. Que Deus te abençoe. E à medida que a gente vai experimentando, você vai provar e ver que Ele é bom demais. Te amo e que Deus te abençoe.